Leitura estratégica do Código de Processo Civil. Sem mais delongas, vem com Robson Concurso, seção 5 dos conciliadores e mediadores judiciais. Vamos ver alguns exemplos de equivalentes jurisdicionais: autotutela, autocomposição, conciliação, mediação, negociação, arbitragem e decisões dos tribunais administrativos. Artigo 165. Os tribunais criarão centros judiciários de solução consensual de conflitos, responsáveis pela realização de sessões e audiências de conciliação e mediação e pelo desenvolvimento de programas destinados a auxiliar, orientar e estimular a autocomposição. Parágrafo 1º. A composição e a organização dos centros serão definidas pelo respectivo tribunal, observadas as normas do Conselho Nacional de Justiça. Parágrafo 2º. O conciliador que atuará preferencialmente nos casos em que não houver vínculo anterior entre as partes poderá sugerir soluções para o litígio, sendo vedada a utilização de qualquer tipo de constrangimento ou intimidação para que as partes conciliem. Guarde bem, o conciliador que atuará preferencialmente nos casos em que não houver vínculo anterior entre as partes poderá sugerir soluções para o litígio, sendo vedada a utilização de qualquer tipo de constrangimento ou intimidação para que as partes conciliem. O parágrafo 3º diz: o mediador que atuará preferencialmente nos casos em que houver vínculo anterior entre as partes auxiliará aos interessados a compreender as questões entre as partes, auxiliará aos interessados a compreender as questões em conflito, de modo que eles possam, pelo restabelecimento da comunicação, identificar por si próprios soluções consensuais que gerem benefícios mútuos. Guarde bem, despeito nas provas, tanto o parágrafo 2º como o parágrafo 3º. O parágrafo 3º diz: o mediador que atuará preferencialmente nos casos em que houver vínculo anterior entre as partes, auxiliará aos interessados a compreender as questões e os interesses em conflito, de modo que eles possam, pelo restabelecimento da comunicação, identificar por si só próprios soluções consensuais que gerem benefício mútuo. Guarde bem, enquanto o conciliador não há vínculo anterior entre as partes, já o mediador ele atua preferencialmente quando houver vínculo anterior entre as partes, por sem honra. Vem o artigo 166, diz o seguinte: a conciliação e a mediação são informadas pelos princípios da independência, da imparcialidade, da autonomia da vontade, da confidencialidade, da oralidade, da informalidade e da decisão informada. Guarde bem, a conciliação e a mediação são informadas pelos princípios da independência, da imparcialidade, da autonomia da vontade, da confidencialidade, da oralidade, da informalidade e da decisão informada. Parágrafo 1º. A confidencialidade estende-se a todas as informações produzidas no curso do procedimento, cujo teor não poderá ser utilizado para fins diversos daquele previsto por expressa deliberação das partes. Parágrafo 2º. Em razão do dever de sigilo inerente às suas funções, o conciliador e o mediador, assim como os membros de suas equipes, não poderão divulgar ou depor acerca de fatos ou elementos oriundos da conciliação ou da mediação. Parágrafo 3º. Admite-se a aplicação de técnicas negociais com o objetivo de proporcionar ambiente favorável à autocomposição. Guarde bem, admite-se a aplicação de técnicas negociais com o objetivo de proporcionar ambiente favorável à autocomposição. Parágrafo 4º. A mediação e a conciliação serão regidas conforme a livre autonomia dos interessados, inclusive no que diz respeito à definição das regras procedimentais. Artigo 167. Os conciliadores, os mediadores e as câmaras privadas de conciliação e mediação serão inscritos em cadastro nacional e em cadastro de Tribunal de Justiça ou de Tribunal Regional Federal, que manterá registro de profissionais habilitados com indicação de sua área profissional. PP de prova caiu na prova, porque diz: os conciliadores, os mediadores e as câmaras privadas de conciliação e mediação serão inscritos em cadastro nacional e em cadastro de Tribunal de Justiça ou de Tribunal Regional Federal, que mantenha registro de profissionais habilitados com indicação de sua área profissional. Parágrafo 1º. Preenchendo o requisito da capacitação mínima por meio de curso realizado por entidade
credenciada conforme parâmetro curricular definido pelo Conselho Nacional de Justiça, em conjunto com o Ministério da Justiça. O conciliador ou o mediador com respectivo certificado poderá requerer sua inscrição no Cadastro Nacional e no Cadastro de Tribunal de Justiça ou de Tribunal Regional Federal. Parágrafo 2º. Efetivado o registro a que se poderá ser precedido de concurso público, exatamente, efetivado o registro que poderá ser precedido de concurso público, o tribunal remeterá ao diretor do fórum da comarca, seção ou subseção judiciária, onde atuará o conciliador mediador, os dados necessários para que seu nome passe a constar da respectiva lista a ser observada na distribuição alternada e aleatória, respeitado o princípio da igualdade dentro da mesma área de atuação profissional. Parágrafo 3º. Do credenciamento das câmaras e do cadastro de conciliadores e mediadores constarão todos os dados relevantes para sua atuação, tais como o número de processos que participou, o sucesso ou insucesso da atividade, a matéria sobre a qual versou a controvérsia, bem como outros dados que o tribunal julgar relevantes. Parágrafo 4º. Os dados escolhidos na forma do parágrafo 3º serão classificados sistematicamente pelo tribunal, que os publicará ao menos anualmente para conhecimento da população e para fins estatísticos e de avaliação da conciliação, da mediação das câmaras privadas de conciliação e de mediação dos conciliadores e dos mediadores. Parágrafo 5º. Os conciliadores e mediadores judiciais cadastrados na forma do caput, se advogados, estarão impedidos de exercer a advocacia nos juízos em que desempenhem suas funções. PB de prova, guarde bem, os conciliadores e mediadores judiciais cadastrados na forma do caput, se advogados, estarão impedidos de exercer a advocacia nos juízos em que desempenham suas funções. Parágrafo 6º. O tribunal poderá optar pela criação de quadro próprio de conciliadores e mediadores a ser preenchidos por concurso público de provas e títulos observadas as disposições deste capítulo. Artigo 168. As partes podem escolher de comum acordo o conciliador, o mediador ou a câmara privada de conciliação e de mediação. Guarde bem, as partes podem escolher de comum acordo o conciliador, o mediador ou a câmara privada de conciliação e de mediação. Parágrafo 1º. O conciliador ou mediador escolhido pelas partes poderá ou não estar cadastrado no tribunal. Parágrafo 2º. Inexistindo acordo quanto à escolha do mediador ou conciliador, haverá distribuição entre aqueles cadastrados no registro do tribunal, observada a respectiva formação. Parágrafo 3º. Sempre que recomendável, haverá designação de mais de um mediador ou conciliador. Artigo 169. Ressalvada a hipótese do artigo 167, parágrafo 6º, o conciliador e o mediador receberão pelo seu trabalho remuneração prevista em tabela fixada pelo tribunal, conforme parâmetros estabelecidos pelo Conselho Nacional de Justiça. Parágrafo 1º. A mediação e a conciliação podem ser realizadas como trabalho voluntário, observada a legislação pertinente e a regulamentação do tribunal. Parágrafo 2º. Os tribunais determinarão o percentual de audiências não remuneradas que deverão ser suportadas pelas câmaras privadas de conciliação e mediação, com o fim de atender aos processos em que deferida a gratuidade da justiça como contrapartida de seu credenciamento. Artigo 170. No caso de impedimento, o conciliador ou mediador o comunicará imediatamente, de preferência por meio eletrônico, e devolverá os autos ao juiz do processo ou ao coordenador do Centro Judiciário de Solução de Conflitos, devendo este realizar nova distribuição. Guarde bem, no caso de impedimento, o conciliador ou mediador o comunicará imediatamente, de preferência por meio eletrônico, e devolverá os autos ao juiz do processo ou ao coordenador do Centro Judiciário de Solução de Conflitos, devendo este realizar nova distribuição. Parágrafo único. Se a causa de impedimento for apurada quando já iniciado o procedimento, a atividade será interrompida, lavrando-se ata com relatório do ocorrido e solicitação de distribuição para novo conciliador ou mediador. Artigo 171. No caso de impossibilidade temporária do exercício da função, o conciliador ou mediador informará o fato ao centro preferencialmente por meio eletrônico, para que durante o período em que perdurar a impossibilidade não haja novas distribuições. Artigo 172.
O conciliador e o mediador ficam impedidos pelo prazo de 1 ano, contado do término da última audiência em que atuarem, se assessorar, representar ou patrocinar qualquer das partes. Artigo 173. Será excluído do cadastro de conciliadores e mediadores aquele que, inciso 1, agir com dolo ou culpa na condução da conciliação ou da mediação sob sua responsabilidade ou violar qualquer dos deveres decorrentes dos artigos 166, parágrafos 1º e 2º. 2. Atuar em procedimento de mediação ou conciliação, apesar de impedido ou suspeito. Parágrafo 1º. Os casos previstos neste artigo serão apurados em processo administrativo. Parágrafo 2º. O juiz do processo ou juiz coordenador do Centro de Conciliação e Mediação, se houver verificando a atuação inadequada do mediador ou conciliador, poderá afastá-lo de suas atividades por até 180 dias, por decisão fundamentada, informando o fato imediatamente ao tribunal para instauração do respectivo processo administrativo. Artigo 174. A União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios criarão câmaras de mediação e conciliação com as distribuições relacionadas à solução consensual de conflitos no âmbito administrativo, tais como, inciso 1, dirimir conflitos envolvendo órgãos e entidades da administração pública. 2, avaliar a admissibilidade dos pedidos de resolução de conflitos por meio de conciliação no âmbito da administração pública. E 3, promover quando couber a celebração de termo de ajustamento de conduta. Aguarde bem o artigo 174, é estratégico, porque diz: a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios criarão câmaras de mediação e conciliação com atribuições relacionadas à solução consensual de conflitos no âmbito administrativo, tais como dirimir conflitos envolvendo órgãos e entidades da administração pública. 2, avaliar a admissibilidade dos pedidos de resolução de conflitos por meio de conciliação no âmbito da administração pública. E 3, promover, quando couber, a celebração de termo de ajustamento de conduta, é o famoso TAC, termo de ajustamento de conduta. Artigo 175. As disposições desta seção não excluem outras formas de conciliação e mediação extrajudiciais vinculadas a órgãos institucionais ou realizadas por intermédio de profissionais independentes que poderão ser regulamentadas por lei específica. Aguarde bem. As disposições desta seção não excluem outras formas de conciliação e mediação extrajudiciais vinculadas a órgãos institucionais ou realizadas por intermédio de profissionais independentes que poderão ser regulamentadas por lei específica. Parágrafo único. Os dispositivos desta seção aplicam-se no que couber às câmaras privadas de conciliação e mediação. Meu guerreiro e minha guerreira, no próximo vídeo vamos dar continuidade à nossa leitura estratégica do Código de Processo Civil, título 5 do Ministério Público. Mas se gostou desse vídeo, se inscreve no canal, deixa o like, comente, compartilha e continue firme e forte no seu sonho. Lembre-se que o grande caminho que você já percorreu, você não vai deixar em vão. Você guerreiro, você guerreira, você vai continuar lutando, estudando, plantando, insistindo, persistindo, e no tempo certo você vai colher excelentes frutos. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Deus é bom e ama você. Vem com o Robson Concurso e juntos vamos vencer. E até o próximo vídeo, querendo Deus, força e honra e amém.